Buda, Hércules, Sócrates, alguns nós, sem dúvida, colocamos nos mitos e outros na história. Mas Jesus Cristo, e com ele, tudo é muito mais interessante. A qual categoria ele pertence? Para alguns, ele é o Filho de Deus e Salvador, para outros, um sábio pregador judeu e para outros ainda, uma invenção literária dos primeiros cristãos. Alguns estudiosos o comparam a um profeta apocalíptico do primeiro século, enquanto outros afirmam que Jesus nunca existiu, que tudo foi inventado posteriormente. As discussões sobre o verdadeiro Jesus duram há 200 anos e continuam sem fim. Então Jesus Cristo realmente existiu ou estamos lidando com um belo mito? Sejam bem-vindos ao canal History Show e ao nosso novo quadro Mitos e Realidade. E hoje vamos tentar entender uma das questões históricas mais controversas. Jesus Cristo foi uma pessoa real? Hoje não vamos discutir milagres como a ressurreição ou transformar água em vinho, e isso deixamos para os teólogos. Nossa tarefa é ao mesmo tempo mais simples e mais difícil, analisar o que dizem as fontes e o que pensam os historiadores. Vamos lá. O problema das fontes. Então vamos dar uma olhada nas evidências. Os arqueólogos ainda não encontraram nem ossos de Jesus, nem seu autógrafo do tipo Jesus de Nazaré esteve aqui, nenhum vestígio material. Ainda assim, não é motivo para desistir. Se exigíssemos selfie com o passaporte de todos, metade das personalidades da antiguidade sumiria. Então resta ao historiador outra arma: os textos. Mas até aqui nos espera uma armadilha. Os evangelhos cristãos parecem contar tudo em detalhes: onde nasceu, o que disse e como morreu. Mas há um pequeno detalhe: se aceitarmos tudo ao pé da letra. Como prova, teríamos que admitir também a realidade de Hércules, porque sobre ele também está escrito nos mitos antigos. E a existência do Homem-Aranha, já que seus quadrinhos também parecem bem convincentes. Por isso, para os historiadores, a Bíblia é apenas uma fonte auxiliar. O mais interessante é o que escreveram pessoas não cristãs, que aparentemente não tinham razão para inventar um novo Messias. Mas vamos por partes. Os primeiros textos cristãos. Acabei de dizer que os evangelhos, por si só, não são uma prova. Uma pergunta lógica seria: então, por que mencioná-los? A questão é que, para um historiador, não importa apenas o que está escrito, mas também quando foi escrito. E se temos textos criados literalmente uma ou duas gerações após os acontecimentos, mesmo levando em conta o viés, eles se tornam interessantes. Os textos mais antigos desse tipo não são os Evangelhos, mas sim as cartas do apóstolo Paulo, que datam de aproximadamente o ano 50 depois de Cristo, ou seja, apenas 20 anos após a suposta morte de Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele se encontrou com pessoas que eram consideradas seus discípulos mais próximos, Pedro e Tiago, que era chamado de irmão do Senhor. Ou seja, já em meados do primeiro século vemos uma comunidade que acredita firmemente em uma pessoa concreta e não em um herói mítico. O Evangelho aparece entre 70 e 90... Sim, eles foram claramente escritos por pessoas que queriam mostrar Jesus sob uma determinada luz e às vezes se contradizem em detalhes. Mas mesmo nesses textos encontramos um núcleo consistente. Um pregador da Galileia teve discípulos, entrou em conflito com autoridades e foi executado por Pôncio Pilatos. Isso já é uma estrutura em torno da qual depois se desenvolvem a teologia e as lendas. Então o Evangelho não é uma prova no sentido jurídico, mas sim indícios. Eles registram que a fé em um Jesus real surgiu muito cedo e se espalhou rapidamente. Fontes não cristãs. E agora chegamos à parte mais interessante. As fontes que não foram escritas pelos próprios cristãos, ou seja, o que foi escrito por pessoas que não tinham motivo para favorecer os primeiros cristãos. São historiadores romanos, correspondências de funcionários, autores helenísticos. É aqui que começa o verdadeiro trabalho de detetive. O primeiro da lista é o historiador judeu Iosif Flávio, que viveu no final do primeiro século e em sua obra sobre as antiguidades judaicas citou dois personagens já conhecidos. Primeiro, Yaakov, a quem ele chamava de irmão de Jesus, chamado Cristo. Tudo é muito cotidiano. Havia Jesus com um irmão que foi executado sem misticismo.
E também Flávio deixou um relato detalhado, onde diz que viveu um homem sábio chamado Jesus, que foi crucificado por Pilatos e que seus discípulos continuaram acreditando nele após sua morte. E aqui é importante fazer uma observação. A palavra Cristo não é um sobrenome, mas sim a tradução grega do termo hebraico Messias, ou seja, ungido de Deus. E foi exatamente nisso que se baseava a principal disputa entre judeus e cristãos, se Jesus era ou não o Messias prometido. Mas vamos voltar ao texto de Flávio. Com esse trecho, nem tudo é tão perfeito assim. No texto que chegou até nós, ele de repente afirma: esse era o Cristo e apareceu vivo no terceiro dia. Surge então a dúvida. Um historiador judeu, fariseu e defensor do judaísmo escreveria tais palavras? Isso seria mais ou menos o mesmo que se de repente encontrássemos nas memórias de um ateu convicto a frase: e então eu reconheci que Deus criou o mundo em 6 dias. Concorde, isso soa suspeito. A conclusão é óbvia. O texto de Flávio foi editado, pois o vocabulário desse trecho é suspeitamente parecido com os textos cristãos, e não com o estilo habitual de Flávio. Além disso, o próprio conceito de cristianismo ainda não existia na época de Flávio. Esse termo surgiu depois. A confirmação dessa versão é o fato de que já no terceiro século, o autor cristão primitivo Orígenes reclamava abertamente que Flávio não reconhecia Jesus como o Messias. Ou seja, na época dele ainda não havia essas frases entusiasmadas no texto. Ele era o Cristo. Somente 100 anos após Orígenes, o historiador cristão Jesus Eusébio já cita uma versão aprimorada. Onde elas estão? Ou seja, o texto de Flávio foi ajustado entre os séculos 3 e 4, mas então surge a pergunta: o que Flávio realmente escreveu? Aqui, as traduções árabes e sírias preservadas do texto de Flávio nos auxiliam. Agora você pode pausar este vídeo e ver a diferença. A maioria dos historiadores acredita que o texto central de Flávio é autêntico e prova a existência de Jesus, mas os detalhes teológicos foram acrescentados depois pelos copistas cristãos. Mas vamos em frente. O próximo testemunho é do senador romano e historiador Tácito, que escreve no início do segundo século e escreve, para ser sincero, com antipatia, ao relatar sobre o incêndio de Roma. Ele menciona que Nero colocou a culpa nos cristãos e que o fundador deles, Cristo, foi executado sob Tibério por Pôncio Pilatos. Tácito não suportava os cristãos e chamava a fé deles de superstição perniciosa. É exatamente por isso que as palavras dele são tão valiosas, afinal, ele com certeza não tinha a intenção de favorecer os cristãos. Há outras menções também. Segundo Suetônio, no reinado de Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma devido a distúrbios ligados a Cristo. Provavelmente são disputas devido ao novo ensinamento sobre Cristo. O governador Plínio, o jovem, relatou ao imperador Trajano que os cristãos se reuniam ao amanhecer para cantar um hino a Cristo como Deus. Isso já por volta do ano 112 da nossa era. O filósofo sírio Marabar Serapião escreveu ao filho que os judeus destruíram seu rei sábio e logo o reino deles desapareceu. O nome não é citado, mas é fácil adivinhar. E o satírico Luciano de Samosata, no século II, zomba abertamente dos cristãos, mas nas entrelinhas informa que o fundador do culto deles foi crucificado na Palestina. Então, vamos fazer um resumo intermediário. Temos um mosaico de fontes diferentes, contraditórias nos detalhes, mas que surpreendentemente concordam em um ponto. No início dos séculos I e II, todos tinham certeza de que Jesus viveu, pregou e foi executado. Nenhum deles questiona o próprio fato de sua existência. Discutem sobre quem ele era, Messias, profeta, falso Messias ou apenas um homem, mas não sobre se ele existiu ou não. Os historiadores chamam a atenção para outro detalhe, o próprio fato de que o movimento de seus seguidores se espalhou tão rapidamente pelo Império Romano. Isso é impossível de explicar. Se estivéssemos falando apenas de um personagem inventado, para as pessoas daquela época seria mais importante ter pelo menos algum fundamento na realidade da pessoa. Por isso, hoje, a esmagadora maioria dos pesquisadores concorda que Jesus de Nazaré quase certamente existiu como uma pessoa histórica, mas como ele realmente era, isso já é outra questão. É aí que começa o espaço para debates, versões e interpretações. Quem ele era de verdade?
Se tirarmos os milagres, os olhos celestiais e a ressurreição no terceiro dia, o que resta? A maioria dos pesquisadores concorda que ele foi um pregador judeu da Galileia, nascido aproximadamente no início da nossa era, um homem de família simples, que falava aramaico e provavelmente teve pouca educação formal. O pai dele era carpinteiro, então ele também sabia trabalhar com as mãos, não só contar parábolas. O mais relevante nele eram as palavras, não a origem. Jesus reuniu discípulos, percorreu vilarejos e cidades e dizia que o reino de Deus estava próximo. Parece misterioso, mas no contexto daquela época isso é totalmente compreensível. Naquela época, a Judeia estava cheia de expectativas messiânicas. Todos aguardavam um Salvador para libertá-los do domínio romano. Jesus acabou sendo um desses pregadores, um profeta apocalíptico. Ele alertava que o mundo, como conhecemos, logo desmoronaria e que Deus interviria para estabelecer a justiça. A multidão gosta de gente carismática. Ao que parece, Jesus sabia encontrar palavras simples e exemplos. As parábolas sobre a semente, sobre a vinha, sobre o pastor e as ovelhas. Tudo isso era compreensível tanto para o camponês quanto para o pescador. Por isso, as pessoas se reuniram ao redor dele. Primeiro dezenas, depois centenas, até as autoridades locais ficarem nervosas. Vai saber como esse entusiasmo religioso pode acabar? Os romanos, nessas situações, evitavam refletir muito. Se aparece um profeta que reúne multidões e fala sobre um reino, isso pode acabar em rebelião. E foi exatamente por isso que Jesus acabou na cruz. A crucificação era um castigo comum para rebeldes e escravos, cruel e vergonhoso. E então aconteceu algo que torna a figura dele única. Geralmente, após a morte de um líder carismático, o movimento acaba, mas neste caso ocorreu o oposto. Os discípulos se convenceram da ressurreição dele e essa fé foi mais forte que a execução. Foi justamente essa fé que transformou um pequeno grupo de seguidores da Galileia em um movimento que em poucas décadas chegou a Roma e em 3 séculos tornou-se a religião de todo o Império. Por que as discussões não cessam? É simples, um pregador judeu foi crucificado, fim. Mas é justamente aqui que começa o mais interessante. O fato é que há poucos dados históricos e perguntas demais. Há 2000 anos, cada um vê Jesus de forma diferente. Cristãos o consideram Messias e Filho de Deus. Muçulmanos, um grande profeta, mas humano. No século XIX, alguns filósofos o viam como humanista e pregador da moral. No século XX foi considerado revolucionário, socialista, pacifista ou crítico do sistema. Hoje em dia, existem versões que o apresentam como feminista e como um guru do desenvolvimento pessoal. Todas essas imagens diferentes surgem por um motivo simples. Há poucas fontes para formar um quadro completo. Nas lacunas que surgiram, cada um preencheu com a sua própria versão. Para uns, as palavras sobre o reino de Deus prometem um mundo celestial. Para outros, sugerem uma revolução política. É por isso que as discussões não cessam. O homem real do primeiro século se transformou em um espelho no qual cada época vê seu próprio reflexo. Conclusão. Então vamos ser honestos. Não temos provas concretas como um passaporte de Jesus de Nazaré e provavelmente nunca teremos. Fontes independentes indicam que, por trás da imagem de Cristo, existiu uma pessoa real. Viveu na Judeia, pregou, reuniu discípulos e foi executado pelos romanos. Milagres, ressurreição e status divino pertencem à fé, não à história. Por isso, a resposta para a pergunta se Jesus Cristo realmente existiu é a seguinte: Jesus de Nazaré é uma realidade, já Cristo, o Filho de Deus, é uma questão de fé e teologia. É justamente nessa separação que reside a intriga. A mesma pessoa se tornou tanto uma figura histórica quanto um símbolo que mudou o destino da civilização. Bem, continuo produzindo episódios na nossa seção Mitos e Realidade, procurando onde termina a história e começa a lenda. Aguardo seus comentários e obrigado por assistir até o final. Até breve.